Fala pessoal, beleza? Tá aí pessoal, o primeiro protótipo de gabinete para o Classic 20 aqui da PWT. O que é bom vai ficar melhor ainda. Essa montagem aqui foi feita pelo André Aguiar, lá do Rio de Janeiro. O André me pediu para dar uma olhada aqui no gabinete, ver como ficou. Ele está querendo produzir algumas unidades para comercializar lá no Rio, fazer um teste aí, ver como vai ficar primeiro. Então eu estou fazendo primeiro as ponderações técnicas aqui do aparelho, vou produzir o manual técnico dele, vou produzir a parte eletrônica dele completa. O André, ele gosta bastante de som, né? Ele tem uma empresa que faz manutenção de som lá no Rio de Janeiro, que está ali a Syntec. A Syntec é uma empresa que faz manutenção lá, de assistências técnicas de equipamentos, né? Televisão, som, no Rio de Janeiro. E a ideia é aproveitar o belíssimo showroom que ele tem lá no Rio e mostrar um equipamento nacional feito aqui no Brasil por ele e por mim, né? Então ele desenvolveu esse gabinete, ele não poupou em material de qualidade, transformador toroidal da Toroid. Os dissipadores aqui são bem parrudos. Ele fez uma montagem realmente para não necessitar de ventilação forçada. Nós vamos colocar aqui uma tampa, né? Uma tampa que ele vai decidir a cor que vai ser, o estilo. Eu vou simplesmente fazer o cálculo térmico e passar para ele. Ele vai fazer o gabinete todo lá com a montagem. Ele colocou esses 12 VUs que eu achei bastante legal, embora seja da China, né? Mas dá um aspecto bem legal do amplificador. Então a sugestão aqui que eu vou dar para ele é a gente colocar um painel frontal. Eu até tenho um aqui, vou mostrar para ele, mostrar para vocês. Esse aqui é um painel que vai ser colocado sobreposto aqui, somente com as furações dos potenciômetros VU. A chave liga desliga não vai ser essa aqui ele fez somente para teste, vai ser aquela chave com retroiluminação, né, que a gente já conhece. O seletor, ele colocou um seletor aqui que ele não é adequado para o áudio, ele é muito duro, né, e faz barulho e deixa vazar o áudio quando a gente muda de um setor para outro. Ele utilizou um cabo blindado para as duas entradas, né, LR. Então a intenção da gente é colocar um pré-amplificador RIAA para você colocar a entrada de fono, uma entrada auxiliar e uma entrada para equipamentos aí de mais baixa impedância, né? Colocar mais ou menos um tape deck, não sei se ainda vai caber tape deck, e fazer uma entrada também protegida, balanceada para equipamentos profissionais, tá? Então vamos ter aqui uma entrada balanceada para reduzir ruído, né? Isso aí é uma coisa bem legal, principalmente se você tem um monobloco afastado aí da fonte sonora. A ideia é fazer um seletor digital, né? Você vai rodando aqui, ela vai chaveando, né? Vai aparecer o nome das fontes sonoras, né? Ou então botar um LEDzinho, eu não sei como é que vai ser isso. E colocar um sistema melhor de proteção DC. Eu estou pensando em colocar essa placa, porque aqui eu tenho um corte tanto na saída do áudio e temos também na entrada do áudio. Esse aqui é o da Fender, né? Eu tenho um sensor de temperatura também, se bem que a gente não vai usar nesse amplificador, porque a intenção é que ele não tenha produção de ruído nenhum, principalmente da ventoinha. E aqui eu tenho um soft start também, né? Então aqui seria mais uma proteção térmica, se exceder a temperatura, ele desligar o amplificador. Então a parte de ventoinha vai ser adaptado para fazer uma chave de corte, né? Para desligar o amplificador se a temperatura se elevar nos dissipadores, tá, gente? Uma proteção que o amplificador vai ter. Outro aspecto, e inclusive vai aparecer aqui no painel, né? Uma sobrecarga, e ele vai indicar com o LED vermelho, dizendo que está tendo problema com o amplificador. A fonte de alimentação eu pretendo mudar também. Essa fonte aqui eu estava fazendo uma análise, é uma fonte boa, porém ela não tem algumas proteções que eu coloquei na FSR20
que são esses indutores aqui que eu vou mostrar para vocês. Então esses indutores aí me evitam um problemão aí na rede elétrica, principalmente a rede elétrica aqui do Brasil, que é bastante ruidosa. Essa fonte não tem essa proteção. Então eu vou colocar nessa montagem aqui uma fonte FSR 20. Também é uma fonte dupla, né? Simétrica, tem uma fonte aqui com dois capacitores 2200 por 63 volts, mais do que suficiente. O André colocou um transformador de 650 VA, também é um bom transformador. Tem a tensão aqui que alimenta os amplificadores e tem a tensão para o pré-amplificador. O pré-amplificador a gente vai usar o VBGA versão 2, né? Aquele que não tem a fonte, porque a gente vai usar a própria fonte de alimentação. E para os VUs, ele havia colocado sinal de entrada, né? Então, gente, isso aqui para quem trabalha com o VU analógico, essa plaquinha geralmente gera muito ruído do amplificador. Então você faz um amplificador para reduzir o impacto da distorção harmônica e a própria plaquinha de VU insere esse ruído aí, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: eu já fiz uma montagem aqui provisória para testar o VU. Esse VU também é retroiluminado, ficou bem legal. Ele vai servir para dois momentos que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Mas antes eu vou mostrar para vocês como liga, né? Então a gente liga aqui, ó, na saída da proteção DC, para que se por acaso tiver algum problema com os amplificadores, quando sair DC aqui ele vai cortar e vai evitar que venha sinal DC também para os VUs, tá? Aí você vê o VU colado aqui, pode danificar o VU e você perdeu o VU. Então o correto de você fazer a instalação dos VUs, principalmente analógico de ponteiro, é você colocar na saída do amplificador e fazer um circuito que eu fiz aqui para fazer a polarização do sinal, para evitar que ele tenha sinal oposto, tá? Então ele vai sempre sair daqui para cá, a flexionar o ponteiro, né? Do GND para o positivo. Então ele só vai medir aqui o semiciclo positivo do amplificador, tá? Sinais positivos. Outro aspecto que eu achei bastante interessante é fazer uma blindagem do transformador. Esse é um transformador toroidal, então ele tem um campo magnético muito intenso, principalmente se ele trabalhar saturado, né? Ele vai ter esse tipo de injeção de radiação de eletromagnética. Isso aí pode criar ruído nos amplificadores. Então eu vou tentar fazer uma gaiola de Faraday aqui com alumínio mesmo, aproveitando a blindagem. Esse parafuso aqui eu vou cortar um pouco, porque ele alto desse jeito, ele pode tocar na tampa superior e fazer uma espira. Isso coloca o transformador em curto. O pré-amplificador também eu pretendo fazer uma contenção nele aqui, né? Uma segunda proteção de chapa mesmo, ou de alumínio, para poder evitar ruído e isolar a parte de pré-amplificação. Ok? Os potenciômetros que eu vou utilizar nessa montagem são todos potenciômetros profissionais, tá? Da Alps, para evitar desgastes. Eu estou pensando em colocar um sistema de loudness já também embutido, né? A gente acionado por uma chave digital também. Você vai tocar nela aqui, ela vai acionar o loudness. Isso daí eu vou pensar ainda se eu vou incrementar, a depender desse modelo, eu vou ver quanto é que vai ficar, né? Mas a intenção é trazer para vocês um amplificador totalmente acabado, tá? Essa é a nossa intenção aqui da PWT, se tornar uma empresa produtora de equipamentos de áudio de extrema qualidade, ok? Então a gente vai pensar sempre no bem-estar do cliente, o que ele quer ouvir, como ele vai ouvir. Inclusive até a gente já está procurando o pessoal de caixa de som para poder passar aí para o pessoal um sistema já pronto para uso. Então a intenção é que você tenha produtos daqui para o final do ano. O nosso primeiro gabinete. Quem vai fazer essa primeira apresentação lá vai ser no Rio de Janeiro, vai ser o André, que fez a montagem. O André fez uma montagem excepcionalmente boa, eu gostei muito da montagem dele. Ele se preocupou com detalhes que demonstra que ele tem aquele conhecimento, né, de usuário, que normalmente quem projeta, quem faz um amplificador não sabe o que o cliente quer,
Então precisa estar na pele do cliente para saber como ele vai usar o amplificador e qual a melhor forma que tem. Então a minha intenção é fazer um sistema bastante enxuto, porém com alta eficiência e eficácia, ou seja, você vai ter um amplificador top de linha. Os amplificadores da PWT, gente, a gente tem um cuidado imenso na parte de peças e componentes, para que a gente tenha em mãos um amplificador que vai durar na mão de vocês, tá? Não é comprar um amplificador para 5 anos, é comprar um amplificador para 30 anos pelo menos, tá? Então a gente se preocupa bastante com o detalhe. E uma das coisas que eu falei para o André foi essa: André, a gente tem que fazer um produto que o proprietário se sinta confortável em ouvir o som, ele agrade o ouvido dele. Então não adianta fazer nada que tenha um baixo custo e um resultado ineficiente. É melhor você se preocupar em atender um público que realmente gosta e aprecia áudio, e você ter um público que vai adorar esse tipo de montagem aqui, tipo esses VUs analógicos deram uma vida vintage, né, que a gente chama um amplificador de 2 bandas, né, grave e agudo, balance, volume. Eu vou ligar ele para vocês, e a chave aqui a gente vai remover essa chave, então vai ficar um sistema bastante eficiente, tá? Então a nossa preocupação é com vocês, clientes, as pessoas que queriam um amplificador já montado. Tá aí, ó, primeira mão para vocês. Isso aqui é um protótipo, tá, gente? Não é um amplificador definitivo, não. Ainda vai ter o trabalho aí do André, que ele vai fazer o design dele. A gente está pensando aí um design vintage para inovar aí no mercado e trazer à tona aí a década de 80, uma década dos grandes áudios, dos grandes discotecas aqui no Brasil, né? E trazer a vida aí para as pessoas que gostam desse tipo de montagem. Então você que está preocupado em comprar placa, não vai se preocupar mais, a PWT vai trazer para vocês um amplificador montado, gabinado. Então, gente, daqui a algum tempo eu vou estar sinalizando para vocês. O André está cuidando da parte estética e vai cuidar da parte comercial também do amplificador, ok? Isso é uma parceria que eu estou fazendo com ele. Ele deve montar algumas unidades, deixar lá para demonstrativo na empresa dele, lá no Rio de Janeiro, para mostrar o pessoal que entrar, né? Principalmente o pessoal que vai lá fazer manutenção, né, de TV, que trabalha com a empresa que faz manutenção de assistência técnica de televisão, de áudio, né, de alta performance. Então vai estar lá um showroom. Quem estiver no Rio de Janeiro e quiser dar uma olhada, vai lá procurar a empresa do André. Deixa eu ver se está aqui, é a Sintec. Ele vai ter um showroom lá expondo o sistema com as caixas de som funcionando, um som de qualidade para vocês. E eu vou mostrar para vocês aqui o equipamento funcionando. Eu já dei uma ajustada, vou mostrar para vocês o que melhorou aqui e como ele está tocando. E aí, pessoal, vamos escutar um pouquinho de música aí, ligar a nossa máquina. Tá o volume médio. Esse aí, gente, é o som do Classic 20, amplificador que utiliza um par de transistor da Mini Watts, né? Vou mostrar para vocês. Esses transistores são bem robustos, tá? Ele tem uma sonoridade boa. Eu gostei bastante desse transistor de saída, que é a fonte que a gente vai instalar. Então vocês vão ver aí como depois que vai ficar o gabinete, né? Eu vou dar uma sugestão para o André de colocar o segundo painel na frente, né? Para não ficar dessa forma. Tá aí o amplificador funcionando. Aqui eu tenho o volume, né? Ele ainda não está calibrado, porque esse pré eu controlo o ganho dele. Aqui eu tenho o balance. Eu tenho aqui o grave. Aqui o agudo. Então, gente, esse aí é um amplificador que a gente está depurando ele aqui no gabinete. Tem muito trabalho para fazer por aqui.
algumas adaptações aí tem que serem bem testadas, tá? Principalmente aí no nosso seletor digital. Deixar o aparelho mais clean possível, tá? O segundo painel é para evitar que apareçam os parafusos, né? A chave não vai ser uma chave dessa, vai ser uma chave daquela de toque, né? Uma coisa legal, você desliga aqui, ele corta o áudio, né? E ele vai apagando o LED dos VUs. Isso dá um charme ao amplificador. Eu, pelo menos, eu gosto desse tipo. Você vê que ele não entra bruscamente, não cria repique. E é isso aí, pessoal. Ouvindo uma musiquinha de leve. André, ficou show de bola essa montagem, viu? Gostei bastante. Vou deixar ele afinadinho e você vai terminar a montagem dele aí na sua empresa, tá? É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Até a próxima. PWT trazendo o melhor do som para você, tá? Se gostou do vídeo, dá aquele like para ajudar o canal. Se inscreva no nosso novo canal da PWT. Vou deixar aqui na descrição do vídeo vídeos inéditos lá sobre amplificadores de potência somente. E é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.